Bom, vamos começar com uma sequência de respiração, né? Bom, primeiramente eu quero começar pedindo desculpa para vocês desde já por causa da minha voz, tá? Não tá. Se não der para ouvir muito, vou tentar falar um pouco mais alto, tá? Para pegar na gravação também. Então vou fazer a nossa oração. Espíritos protetores, nós imploramos a sua misericórdia nesse momento de proteção, nesses trabalhos que se iniciam. Assim como pedimos também aos mestres Ramatiz, Yogananda e toda a cúpula da Ordem da Cruz e do Triângulo que nos acompanhem, que o coração do nosso mestre espiritual, nosso condutor, esteja aqui com a gente nesse momento, para que consigamos tirar o melhor proveito dessas reuniões enquanto aprendizagem. Não para que tenhamos vieses de confirmação de absolutamente nada, mas para que consigamos cada vez mais chegar mais próximos da verdade. E assim rogamos a Jesus que permita que sejamos protegidos nesses momentos de reunião. Sim seja. Sim seja. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. O tema da palestra de hoje vai ser sobre dignidade e indignidade humana. Isso porque eu estava estudando sobre o amor ao próximo, o amor à vida e o respeito à vida. E eu percebi que algumas coisas não estão em nossas mãos, sabe? Claro que nós podemos fazer os nossos melhores, né, dentro do possível, mas mesmo assim, o que vai chegar a nós não é o melhor. Então, talvez vai ser uma crítica, de novo, das pesadas. E vamos ver que conclusão que vai chegar. Hoje é dia 1 de setembro? 1 de setembro? Deixa eu ver. Bom, a primeira parte que eu queria tratar com vocês sobre a dignidade ou indignidade humana é sobre o sexo. E eu faço uma pergunta já de começo. O sexo é belo? Será que realmente é belo? Porque nós que somos evangélicos ou católicos, primeiro aprendemos que o sexo é uma coisa suja, né? Que tem que ser vista daquele jeito, todo esse tabu em cima do sexo. Mas eu percebi que depois, com nossos estudos, nós chegamos numa conclusão de que é belo. Por causa que percebemos que através do Osho, né, um grande espírito irmão nosso, ele nos explicou que na natureza tudo que é belo é sexual. Então até escrevi aqui uma parte mais ou menos que estava no livro. Isso, eu escrevi com as minhas palavras, tá? Não está exatamente igual está no livro. Tudo que é belo na natureza é sexual. Observem o canto dos pássaros. Nada mais é do que um pedido de acasalamento. O cheiro das mais belas flores. Nada mais é do que um chamado para que os animais menores levem o seu grão sexual para continuar a reprodução da sua espécie. E por essa parte nós pensamos, né, que realmente é belo. Tudo que tem beleza é sexual. Tem a energia sexual no meio. Então, o que eu vou tentar fazer é desconstruir essa ideia, ou talvez até construir, né? Vamos ver.
Bom, sobre a criação dos seres humanos, a primeira coisa que nós aprendemos na vida é o Jardim do Éden, né? E aprendemos que a criação foi perfeita, foi concluída, o Criador fez tudo perfeito e a culpa do mal no mundo veio do erro de Eva, né? Que levou para Adão. Só que todos os nossos estudos até hoje comprovam que não foi bem assim e a criação do homem acabou sendo um acidente, vamos falar assim. Um animal melhorado acabou se tornando o que nós é hoje. Tanto que por todas as histórias mais antigas, de todos os Gênesis, de todas as mitologias e religiões, a criação não está perfeita e não está... chegou a um ponto que saiu do controle deles. Então, o que indica pela criação, pelas histórias até hoje, né, é que o sexo não foi terminado. O jeito que era para ser a reprodução foi um acidente. Não foi do jeito mais puro. Os espíritos foram obrigados a entrar nesses corpos que não estavam perfeitos, esses corpos melhorados, e através disso seguir a sua vida, seguir a sua evolução, mesmo sendo condenados a seguir dessa forma, sabe? Não parece ser o jeito mais digno. Eles, querendo ou não, eles são obrigados a seguir, porque a criação ficou desse jeito. Ninguém conseguiu melhorar mais. Então é assim, os espíritos que vão entrar ali estão obrigados a se reproduzir dessa forma. Será que era o jeito certo? Será que o jeito que esses seres que nos criaram se reproduziam? Ou será que eles eram assexuados? Eu não falo questionando a energia sexual, porque eu acredito que a energia sexual sim é digna, é uma coisa perfeita. Mas a forma que nos foi imposta é indigna. Tanto que aconteceu um fato comigo essa semana que fez eu concluir isso aqui. A Luna. Acho que vocês sabem, né? Eu peguei um gatinho de estimação agora. Eu nunca tinha visto isso, uma experiência... Primeira vez que eu vejo isso. Ela entrou no cio, porque ela não é castrada. E o que ela faz? Ela começa a miar muito alto. Ela tenta sair de casa de todo jeito. Ela tenta enganar nós, nós abre a porta, ela tenta fugir. Ela tenta de algum jeito se satisfazer. Então eu percebi que não é uma coisa bonita, sabe? Não é aquilo, igual o Osho falou, os pássaros cantando, é um pedido de acasalamento, mas é uma coisa legal? Será que os pássaros estão pedindo porque eles gostam? Ou porque eles são obrigados? Porque o meu gato, eu fiquei prestando atenção nele, ele está num desespero. Ele não está num sentimento de, nossa, eu preciso me satisfazer, que legal. Não, ele está num desespero, ele quer achar algum jeito, ele fica miando de um jeito que parece até um choro. Ele tem que tirar essa coisa de dentro dele. E pensando mais a fundo, o que tem de diferente dele para nós humanos? Sabe, nós chegamos na puberdade e nós somos obrigados a sair para caçar alguém ou alguma coisa que nos satisfaça, porque se torna uma dor. Esse sentimento de ter que se satisfazer é dolorido, sabe? E isso permanece em nós até o fim das nossas vidas. Então o que parece, o que dá a entender? Que os criadores pensaram assim, como é o único jeito que eles têm de se reproduzir, vamos colocar alguma coisa dentro deles que façam eles ter essa vontade, porque por vontade própria eles não vão simplesmente reproduzir. Então vamos colocar uma coisa no cérebro deles que façam eles ir atrás disso, mas para não ficar tão injusto, vamos dar uma recompensa para eles, que é um prazer. É o que tudo indica. Deixa eu ver. Bom, minha resposta sobre isso é que no caso se tornou uma coisa indigna de novo, né? Porque não tem nada de belo. Não tem como nós falar, é por causa da natureza, não, tudo que é da natureza é belo, sabe? Mas agora, vendo por outros olhos, as plantas também que fazem o seu cheiro para as abelhas polinizar, né?
é simplesmente porque é o único jeito que elas têm. Não é porque é uma coisa digna e bonita, espiritual. Não tem nada de bonito nisso, é simplesmente uma obrigação. Não existe outro jeito. Então eu até cheguei na conclusão de uma frase que eu escrevi aqui. A imoralidade sexual não está no sexo em si, mas sim no fato de sermos obrigados a nos comportar como animais, em troca da paz temporária. Repete, por favor. A imoralidade sexual não está no sexo em si, mas sim no fato de sermos obrigados a nos comportar como animais, em troca da paz temporária. Porque nós, sendo espíritos, nós temos a obrigação de entrar nesse corpo. Mas por mais que nós fôssemos espíritos perfeitamente puros, quando encarnados, nós não temos mais a opção de eu vou transar ou não. Imagina Jesus, por exemplo. Ele entrou num corpo que foi introgenado, né? Então só tinha a parte do DNA de Maria. Se ele entrasse num corpo normal, né? Como somos de mulheres e de homens, ele se mancha. Porque por mais que ele é puro, quando ele chegar na puberdade, ele vai sentir essa coisa um pouco, vamos falar assim, suja por outras pessoas que são os irmãos dele. E ele sendo puro, ele não tem a capacidade de lutar contra isso, sabe? Ele pode até com o tempo melhorar, mas a princípio ele vai sentir, ele se manchou. Não existe como, e isso é muito indigno para nós, porque nós sendo centelhas divinas, nós devíamos ter a possibilidade de sentir o que nós quer para nós ser julgados a partir disso. Mas não, nós somos julgados a partir de uma coisa que nos foi imposta. Bom, a conclusão até agora, né, é que o sexo não tem nada de puro e nos deixa mais próximo dos animais do que do divino. Então, quando nós pensamos na prostituição, a prostituta em si é uma mulher que está usando dessa condição que fomos impostos para o seu bem, vamos falar material. Então, ela está se usando, vamos falar assim, dos homens. Não tem como escapar disso, porque não é simplesmente a escolha dos homens de se satisfazer sexualmente. Ela sabe disso. Então, ela acaba transformando isso num comércio, sabe? Uma necessidade humana. Então, realmente, né, não tem como nós falar que isso é digno, porque é um jeito de pensar animalesco. Não tem como pensar diferente disso, pelo menos eu penso, né? Mesmo que ela pense, eu estou satisfazendo os homens, tá, por esse lado até que nós pensamos, realmente. Mas mesmo que nos é possível, vamos falar assim, esse é um ponto que eu acho importante. Aqui, nós pensamos, e se eu trair? E se eu acabar fazendo essas coisas, sabe? Nós vamos ser condenados? De certa forma, eu acredito que a culpa não é 100% nossa. Mas, independente de ter culpa ou não, é indigno. É uma coisa que vai ficar marcada para sempre na nossa história, sabe? Porque os seres que não tiveram que passar por isso, os seres que não tiveram que entrar em formas humanas, eles não vão ter marcado no corpo deles essa coisa humilhante, vamos falar assim. É humilhante ter que passar por isso. Então, independente, nós podemos pensar, não, eu sou jovem, eu vou participar um pouco da prostituição, não tem nada de errado. De um certo ponto de vista, realmente não, sabe? É o lado animal que nós estamos pregando. Mas para a nossa história espiritual completa, melhor seria que não tivesse. Porque estamos participando do lado animal. Estamos participando
da condenação da prostituta, porque nós sabemos para onde que ela vai parar, né? Estamos contribuindo com isso. É a mesma coisa que nós comprar um maço de cigarro e aí nós pensamos, se não existisse comprador, não existia a venda. Então eu acredito que qualquer participação nós estamos nos marcando e pegando para nós a responsabilidade espiritual também da pessoa que vai ser condenada, né? Ou atraída para o umbral. Aí nós pensamos assim, né? E o amor, onde fica? Amor, quem ama faz sexo? Bom, eu fiquei pensando sobre isso e cheguei na conclusão que não necessariamente. É como quem ama pode fazer, porque se torna o jeito menos indigno de nós participar da vida humana, sexualmente falando, porque não existe um jeito que se torna digno 100%, sabe? Não existe você fazer o mantra, não existe você fazer o tantra, porque não era para ser assim, simplesmente esse fato, a existência desse ato, sabe? É simplesmente um acidente. Então, como nós temos que de alguma forma nos satisfazer também, o jeito mais digno possível, que não se torna digno, mas é o mais digno possível, é nós fazer com alguém que nós amamos. Provavelmente, se possível, com uma pessoa a nossa vida inteira, porque não era para o sexo ter a mínima importância espiritualmente. A energia sexual, sim, mas, porque o sexo é usado para criação, né? As vidas nascem a partir do sexo, mas isso vem da energia sexual, não do ato sexual. Então, eu fiquei pensando aqui, qual é a forma mais digna de nós pensar no amor? Você vê que quem ama faz sexo, sexo realmente não tem nada a ver com amor, porque se torna o jeito mais digno, mas para amar alguém não necessariamente precisa ter sexo. Tanto que em uma família, o mais profundo que nós conseguimos chegar no amor é realmente com os irmãos. Se você pensar, eu cheguei na conclusão de que não é o pai ou a mãe, os melhores exemplos que nós temos, mas sim o irmão, porque, por exemplo, os irmãos brigam, os irmãos falam a verdade, e não tem como fugir, não existe como falar, não sou mais seu irmão, sabe? Você sempre vai ser e pronto. E não tem nada a ver com sexo, você protege a pessoa, você faz todo o possível para aquela pessoa e não tem sexo. Pensa, por exemplo, no caso de dois irmãos, um irmão e uma irmã. Os dois são bonitos e sentem até essa atração pelo outro, vamos falar assim. Mas não necessariamente precisa existir o sexo entre eles para que o amor continue, sabe? Eu acho que esse é o melhor exemplo possível, porque você pega, por exemplo, a sua irmã e ama ela ao máximo possível. E em momento nenhum vai ter nada de sexo no meio. Isso é mais digno do que o amor que você tem com a sua esposa. Eu acredito que o amor entre os irmãos talvez esteja acima do que o amor com a sua esposa. Essa é a conclusão que eu cheguei. E é por isso que também eu acho que Jesus usou o exemplo da palavra irmão, né? Ele falava, tratai todos como irmãos, vocês são irmãos. Então realmente eu acho que a palavra irmãos é o que nós mais conseguimos chegar perto do amor divino. Esse era o assunto principal, tá, gente? Agora é um assunto de saúde, eu só quero falar um pouco também, né, bem rapidinho, sobre a indignidade, né? Eu fui no dentista esses dias e eles falaram, não, o corpo humano é perfeito, só que você tem que saber
como cuidar dele, né? Você tem que cuidar bastante dele, você tem que cuidar da sua boca com a mesma importância que você cuida do resto do seu corpo. Eu achei engraçado isso, porque se você vai num cardiologista, ele fala, não, você tem que cuidar do seu coração como sendo muito importante. Ou seja, no fim das contas, o nosso corpo é muito sensível. E é como se nós não tivesse até hoje, né, mais de 2000 anos depois que Jesus já veio, nós não temos o manual de como deixar esse corpo no melhor estado possível. Então, já entra aí uma indignidade, porque mesmo que nós trate o nosso corpo com todo o cuidado possível, né, ainda vamos passar por umas humilhações, por exemplo, envelhecer e sentir dor. É duas coisas que eu acredito como espíritos, independente de ter karma ou não deveria ser assim evolução, né? Não deveria existir evolução por dor. Aí eu pesquisei na velhice, as doenças principais, e existe, as doenças principais Alzheimer, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, visão e audição, e aí eu peguei duas específicas aqui, que é a sarcopenia e a osteoporose. A sarcopenia é quando, depois de uns 60 anos mais ou menos, nós começamos a perder a massa muscular. E a osteoporose é quando começa a perder a massa do osso, né? O osso começa a ficar mais fino e frágil. Então, por mais que nós trate o nosso corpo com o máximo de respeito e cuidado possível, dentro do que nós temos de evolução hoje, né, da medicina, algumas coisas são evitáveis. Eu acredito que 80% das doenças que acometem os idosos são evitáveis, mas algumas não. Tipo, a sarcopenia não existe como você retardar. Se você começa a fazer uma musculação desde cedo, você consegue diminuir a porcentagem que você vai estar perdendo ao longo dos anos, né, de massa muscular. E a osteoporose também, isso com uma alimentação saudável. E a visão e a audição também, é possível retardar esses processos, mas não é possível que eles fiquem para sempre, sabe? E esse envelhecimento, esse prazo de 100 anos para nossa evolução, eu acredito que é pouco. Né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que é indigno nós ter que passar essa vida 100 anos, talvez daqui a uns anos até 150 anos, mas com dor, com um processo de desencarne tão ridículo, sabe? Então eu acho que é muito importante nós falar sobre a indignidade, não colocar toda a culpa nos humanos. Não que mude alguma coisa também, porque de qualquer jeito nós, como estamos submetidos a isso, nós temos que dar o nosso melhor. Não existe como fugir disso. Ou nós fazemos o nosso melhor, ou nós vamos para lugares piores ainda. Dentro dessa indignidade, nós temos que dar o melhor possível para a nossa evolução. E é isso, gente. Minha parte é essa. Perguntas? Primeiramente, queria te parabenizar. Obrigado. Pela palestra. Acho que gerou muita reflexão. Tipo, até para mim mesmo, fez eu chegar a algumas conclusões muito parecidas com as suas, que antes eram informações que estavam vagas, sem um lugar na minha consciência, mas que agora começaram a fazer mais sentido. Então eu agradeço pelas conclusões que você fez. Obrigado, e que bom que você conseguiu refletir. Eu queria falar, também agradecer, porque podia acabar a palestra aqui já, né? Já estava bom já, o suficiente. Mas, realmente, sabe, às vezes eu paro também para pensar, porque como pode, sabe? Em que determinado momento da nossa vida, todos nós aceitamos do nada que tudo isso é normal, sabe? Porque a gente passa por tudo à medida que nós vamos crescendo, né? A gente passa pelas necessidades, tanto a fome, tanto o sexo em si. E são realmente necessidades que, quando a gente não consegue satisfazer, a gente perde o controle. E por algum momento aí da nossa vida, a gente simplesmente aceitou, sabe? Parece que a falta de resposta dessa pergunta faz com que a gente caia numa zona de conforto, né? Porque qual que é o sentido?
como que do nada a gente tem que satisfazer essa questão sexual, sabe? A gente tem que satisfazer a questão da fome, a gente tem que satisfazer tudo, sabe? E essa falta de conseguir se satisfazer é o que leva muitas pessoas a fazer coisas que não gostariam de fazer, né? Uhum. E aí a gente cai nessa pergunta que você fez, né? Que você falou ali quando você estava falando sobre a dor. O que a gente realmente gosta, sabe? Porque a gente está submetido a tudo isso. Então, tudo que a gente pensa que a gente gosta são coisas que a gente criou como uma forma de talvez tentar satisfazer tudo isso, sabe? Então. E aí parece que todo o nosso mérito, tudo que é medido pela gente, é realmente o tamanho da força que a gente tem com o nosso lado animal, né? Só que mesmo assim eu cheguei na conclusão de que mesmo a gente estando submetido a tudo isso, realmente não pode ter julgamento de forma nenhuma. Porque a gente realmente tem que entender, sabe, o nível de consciência de cada pessoa que está habitando um corpo, que tem as necessidade ferrada, né, que deixa a pessoa completamente descontrolada. E nem todo mundo tem essa força, né, de conseguir se manter equilibrado diante de tudo isso. Sim, tanto que eu acho que pouquíssimas pessoas percebeu que o tesão é uma dor, sabe? Eu só percebi isso por causa do meu gato, olha que coisa, eu nunca percebi, sabe? Ele tá no desespero lá, eu não sei como satisfazer, não tem como eu me satisfazer um gato. E aí, eu acho que é uma enganação, né? Você sente o tesão, você pensa em uma coisa boa, mas não. Me fez pensar até um bagulho, como é que fala? Uma frase que rima. O tesão é uma tensão. Então, tipo, se você for ver, ele é desagradável. Tipo, ele é um impulso para que você realize uma coisa para que você satisfaça, mas quando você tá com tesão, por exemplo, se você tá lá com uma menina num momento quente, se você não chega no ato final, no ponto G lá de ter o orgasmo e tudo mais, você fica incomodado. Tipo, é horrível quando acontece isso, né? Exatamente. Você só até falar, vou dormir de saco cheio. E você chega no seu máximo que você aguenta da dor e não foi satisfeito, é pior ainda, velho. Sim. É como se fosse algo desagradável mesmo, né? Tipo, te coloca numa situação de desconforto para que você vá lá e tome uma atitude, né? Para que você realize aquele impulso. Então. E essa pergunta de como pode, como que a gente considerou isso como digno, né? Acho muito engraçado, porque você vê que realmente, aqui no nosso planeta, foi criado muito viés de confirmação em cima disso, para que seja, tanto que primeiro foi criado como uma coisa suja, uma coisa feia, né? Nossa, o pecado, né? Só que mesmo quando começou a se tornar uma coisa mais reflexiva, ainda continuou errado, sabe? Porque, olha como é belo, olha como a natureza é bela, sabe? Olha como essa dor é bela. Qual é o sentido, sabe? Então é aquilo, eu até escrevi aqui que tudo que é belo pode sim ser sexual, porque eu acho assim, que é um negócio que fala, né, que quem se ama fatalmente transa. Eu acho legal a frase fatalmente, sabe? Porque não é uma coisa que, nossa, a gente se ama tanto que a gente vai transar. Não, é uma coisa que não era pra acontecer, sabe? Igual amor de irmão que você usou de exemplo, né? Mas acontece, porque é uma coisa que tá no nosso impulso. E é o mais digno possível, né? O mais digno possível é fazer com amor. Então até escrevi que tudo que é belo pode ser sexual, mas nem tudo que é sexual é belo. Isso. Então, pensando nisso que você falou agora, Daniel, eu fiquei pensando, né? Antigamente o sexo era muito reprimido, principalmente pelas religiões. Aí vieram os novos mestres, uma era como hoje, por exemplo, que ao invés de reprimir, ele passou a, de certa forma, incentivar, mas trazendo uma nova percepção, uma nova perspectiva a respeito do sexo, como se estivesse embelezando. Então me parece às vezes que esses mestres, eles queriam tirar aquela repressão toda que as pessoas tinham, né? Como se eles quisessem tipo, incentivar e falar que o sexo de fato é belo, porque realmente, tipo, pensando nisso, que tudo que o Daniel falou até agora, não parece que é belo, sabe? Igual você falou, quem ama faz sexo, tipo, então a pessoa, ela faz sexo porque ela ama? Acho que não, porque, tipo, a gente pode amar milhares de pessoas, né? Nem por isso significa que a gente vai fazer sexo com elas. Então, a gente faz o sexo porque a gente se sente atraído pela pessoa, fisicamente. Então, tipo, no final das contas, se for ver, o sexo não tem nada a ver com o amor. Sim, inclusive, sabe o que é atração? É a conclusão que eu cheguei até agora com meus estudos de psicologia.
Eu acho que é o que eu falei no grupo também. Que, por exemplo, o padrão de... Pelo que eu vi, desde a antiguidade que eu mandei lá a foto da Vênus de Willendorf, ela é uma das primeiras estátuas assim, que é considerada padrão de beleza. E desde aquela época já tinha, tipo, os peitos grandes e a bunda grande, né? E aí, o que significa isso, né? Significa que os peitos, significa que a mulher tá na época, ela tem a capacidade de ter um filho, e a bunda também, a mesma coisa, tem a ver com o quadril. Quadril largo significa que ela tem a capacidade de receber um filho que ele vai crescer lá dentro. E isso do homem vendo a mulher. Agora, da mulher vendo o homem, ela vê a condição financeira do homem, porque o cara tem que ter condição de cuidar do filho, e se ele é forte, por causa que ele tem que ter a capacidade de proteger ela e o filho. E isso é a conclusão mais, eu acho, hoje em dia, que faz mais sentido do nosso subconsciente, que é a parte de psicologia que estava estudando isso. Assim, então, vamos falar de uma certa época, quando as pessoas partiam desse princípio, tipo assim, eu vou escolher um cara por causa que ele tem dinheiro e é forte. Não era errado. Ela era animal num ponto que, enquanto ela era animal, ela tomou a melhor decisão possível. Não parecia uma prostituição. Mas depois que Jesus veio e nos ensinou o que é o amor, então aí sim, o amor não vai ter nada a ver com essa parte animal. Verdade. Agora você vê que toda a atração, toda essa vontade, é como se nós fossemos simplesmente robôs manipulados, sabe? Colocaram isso dentro de nós para que nós se reproduzisse simplesmente. Não porque nós queremos. Tanto que eu escrevi aqui que realmente a forma mais digna, né, a forma mais digna, não que existe uma forma digno, certa, né, não que se torna digna, mas Menos a forma suja, mais né, de digna, certa menos forma. suja de fazer o sexo é com amor, porque pelo menos são duas pessoas ali que têm um sentimento que ultrapassa, né, que ultrapassa o que é só a necessidade. Então é realmente duas pessoas se ajudando, sabe? Uma pessoa pensando na outra e não só, esse cara tá aí, ele vai me satisfazer e pronto, sabe? Na questão da prostituição. E talvez também pensando na questão da reprodução, né? Tipo, pô, vamos gerar uma vida, vamos criar um filho, vamos possibilitar que o mundo lá na frente seja melhor. Acho que também torna digno essa ação, né? Porque, tipo, eu até coloquei aqui, né? O impulso, o problema está na ação em si ou no impulso primitivo? Isso. Sabe, tipo, onde que está o problema? No ato que você estava falando, né, sobre a forma como foi criada, que foi meio que imperfeito, a forma de reprodução aqui. Então, o problema está na ação em si, a forma como é lá, tipo, a penetração e tudo mais, ou no impulso primitivo que deixa as pessoas incontroláveis? Mas então, eu acho que na verdade o que torna indigno é a forma como a pessoa vê isso, sabe? Porque, por exemplo, nesse exemplo que você falou, da pessoa que naquela época era considerado como padrão de beleza, na parte da mulher olhando pro homem, né? O cara forte, com dinheiro, né? Só que será que alguma mulher olhava um cara forte com dinheiro e falava, nossa, esse daí sim tem condição de cuidar dos meus filhos? Eu acho que não, sabe? Era uma coisa meio inconsciente, sabe? Sim. Não, mas até hoje. Isso que eu falei é inconsciente. E não é só daquela época, é até hoje. Então se você for ver, é uma coisa indigna, assim, porque se alguém realmente olhasse e falar, não, porque eu quero dar uma vida digna pro meu filho, então eu prefiro encontrar uma pessoa que tenha condição de cuidar do meu filho. Aí tudo bem, mas não é isso que a gente vê acontecendo. É uma coisa animal mesmo, a pessoa olha e fala, nossa, olha que cara gostosa dela. Pode, né? Então, aí tipo, eu também coloquei outra pergunta assim, se não fosse por esse impulso, como que a humanidade se perpetuaria? Entende? Tipo, a gente entende que é totalmente indigno, é humilhante de fato, porque o ser humano é uma força sexual e heterossexual. É muito difícil de conter, nós três aqui sabemos disso. Mas é possível conter, mas ao mesmo tempo, se essa força não fosse tão forte, como que a humanidade se perpetuaria, né? Talvez chegue um momento em que a humanidade consiga, por ter uma consciência mais desenvolvida, fazer o sexo de forma a perpetuar, de fato, pensando, não, eu preciso ter um filho para que ele dê continuidade na humanidade, né? Nos nossos aprendizados, dê continuidade na evolução do nosso DNA. Mas hoje não é assim que as pessoas pensam, né? É simplesmente por impulso animalizado, primitivo, totalmente. Então, mas Pode falar. Então, tipo, quando chegar nesse momento, aí sim o amor, eu acho que o sexo vai ser uma consequência do amor. Mas hoje eu não acho que não é, sabe? Eu acho que o sexo é uma consequência da atração física. Pode ser que aconteça quando existe amor, sim.
mas eu acho que ele é mais consequência da atração física. Então, respondendo mais ou menos a pergunta, né, eu acho que não era para ser assim. Eu acho que se tivesse terminado a criação, se o homem não fosse criado que nem animalia, ele seria ou reprodução assexuada. Não seria sexuada mesmo, porque tipo assim, eu acho que não tem nada contra a energia sexual. A energia sexual eu acredito que é divina. Então, se nós, vamos supor, nós cresceu, teve a nossa vida, trabalhou, tem condição de ter um filho, eu vou e decido eu mesmo ter sozinho, eu mesmo um filho, entendeu? Óbvio que seria com o máximo de amor, e tem essa condição de que eu sei que está na hora de eu ter um filho. Agora, quando nós colocamos essa condição de outra pessoa também ter que decidir isso, eu acho que torna até mais difícil a reprodução, se você parar para pensar. Porque no relacionamento você não tem certeza se você vai dar certo para sempre com a pessoa. Então, no caso, você está no relacionamento, isso atrapalha mais a condição de você ter um filho do que ajuda. Não sei se eu tô certo, é o que eu pensei agora, né? Talvez seja por isso que o impulso seja tão forte, né? Que eles tiveram que programar a gente para ter um impulso tão incontrolável a ponto de que as pessoas saiam fazendo sexo aí de forma impensada, descontrolada. Acho que só não pensar que nós O chegamos ser humano até surge uma gravidez. Sim, tanto que nesse ponto o Osho faz sentido. O Osho, ele ensinou sobre o sexo, né? Ele tirou o tabu. Ele ensinou que o sexo tem que ser feito com menos animalidade, sabe? Ele até fala, a mulher tem que estar por cima, porque é bruto o homem estar por cima, uma coisa gigante, um homem musculoso por cima de uma coisa pequena, sabe? Não faz muito sentido. Ele ensinou assim e também ensinou uma ideia muito louca. Ele falou que o certo do relacionamento era não ter casamento e os dois, quando se amam, se juntam para ter um filho. E o filho não cresce com a família, cresce tipo numa escola. Aí essa parte eu não sei se eu concordo muito, mas faz sentido essa ideia de que o relacionamento não tinha que ser para sempre, para tomar essa decisão de ter um filho, sabe? Verdade. Porque faz pensar naquilo, né, de que não é porque você ama uma pessoa que você tem obrigatoriamente que estar a vida inteira com essa mesma pessoa e não pode se dar o privilégio, né, de conhecer outros amores, que seria um amor verdadeiro também, né? Mas aí estraga toda essa questão da parte de cuidar dos filhos, né? Porque realmente, como que tu vai dar uma vida digna para um filho sem estar com a pessoa, né? Agora pensa fora dos humanos, por exemplo, o Javé. Dá pra falar que ele teve os filhos dele sozinho. Os arcanjos. Eles foram criados à semelhança deles, porque só tinha o DNA deles, para pensar, não teve de uma esposa. E na hora que ele quis. Do jeito que ele quis para organizar as coisas, entendeu? Na hora que ele achava certo. Sim. Se nós pudéssemos fazer isso, também seria mais digno. Talvez até o fato de nós ter que achar alguém para se relacionar seja indigno também. Porque é uma obrigação, não existe outro jeito de se reproduzir. Sim. E por que existe, será, né, essa necessidade de um homem encontrar uma mulher e eles se amarem e se unirem como um casal? Então, você vê que isso é no mundo animal, né? Sim. Aí, tipo, será que era pra nós ser como Só por animais? causa da reprodução, então, que isso acontece? Tipo, a gente não poderia simplesmente se amar a todos sem ter que estar vinculado a uma pessoa necessariamente? Tipo, como marido e mulher? Como assim? Não entendi. Por que a gente tem que se vincular a alguém, sabe? Tipo, se empreender a alguém num casamento, num relacionamento amoroso? Por que a gente não pode simplesmente chamar as pessoas e ser todos como os irmãos? Então, é isso que o Osho falava, que ele falava, né, que você pode, não sei se é o Osho que falava isso na verdade, mas que você pode, você não precisa se prender a um amor, você pode, se você encontra outros amores, às vezes, sei lá, você encontra alguém que você amou a vida passada, aí você vai ter que se prender, sabe, de amar essa pessoa, você pode, sabe, só que aí se você for ver nessa questão da parte de cuidar de um filho, aí sim ficaria ruim, sabe? Ah, então, aí cai uma coisa que eu queria falar com você, que era o que você falou hoje. Entra, por mais que nós fala que sim, entra uma coisa que não faz muito sentido, que nem você falou que pode amar os outros, né, tipo, mas eu acredito que sem o sexo, porque assim, o sexo continua sendo indigno. E se você parar para pensar pelos preceitos espirituais, realmente são coisas que nós precisamos, que nem a dignidade, já está provado, a dignidade não, a disciplina, já está provado como que nós precisamos, né? Nós também precisamos da confiança, nós também precisamos da confiança, fidelidade. Essas coisas eu acho que são todas coisas dignas de espírito. Então não dá para nós simplesmente pensar, eu achei um outro amor da minha vida ali, então eu posso transar com ela, mesmo estando num relacionamento, sabe? Porque cai nessa indignidade de novo. Você ama tanta pessoa que você acha que tem que transar, mas não tem nada a ver o sexo.
Você pode simplesmente achar um amor, viver uma vida, não sei, fazer algumas coisas sem o sexo, sabe? Do mesmo jeito que você vê como um irmão. Aí que eu tô falando, entendeu? Sim. Amar no máximo como irmão, mas não trair a mulher. Traição é uma coisa feia, não tem como mais Eu acho que nós aqui, passando pelos corpos físicos, é uma lição muito grande, na verdade, isso da gente conseguir estar com uma pessoa, amar uma pessoa e já se sentir completo, sabe? Já se sentir satisfeito. Porque é realmente uma coisa que eu acho que tipo, é o único exemplo que eu tenho, assim, de quando alguém consegue superar um lado animal, sabe? Porque pode ser a pessoa mais safada do mundo, mas ela encontra alguém que ela fala, não, esse é um de verdade. E aí ela consegue não ter mais esse lado animal do sexo, né? Uma disciplina, parece. Então realmente é uma grande lição, parece. Né? Pensando por esse lado, aí faz sentido o fato de você se reunir com uma pessoa, porque essa pessoa te equilibre sexualmente. Né? E está com porque por mais que seja indigno, de certa forma a gente precisa equilibrar isso. Né? Então, mas o equilibrar... E aí, tipo assim, você equilibrar com as suas forças psíquicas, talvez no atual estado da humanidade, seja uma tarefa muito difícil. Então, por isso, o fato das pessoas se unirem, né, com alguém que de fato ama, deveria ser assim, para poder equilibrar essas energias. Sim, então, mas aí é uma questão que é meio complexa, porque energia equilibrar, que nós fala, seria alcançar aquela paz momentânea que eu coloquei na frase, sabe? Não equilibrar ao ponto de que isso sai. Porque, por exemplo, você estava falando, né, geralmente isso melhora aos 40 anos, mas dependendo do DNA da pessoa, não acontece. Nem aos 40. Ele falou que com ele, por exemplo, chegou num ponto que não melhorou. Ele fez tudo possível para melhorar e não melhorou. E o que sobra a ele é a dor de ter que aguentar isso, sabe? Porque agora ele está naquele ponto que ele precisa de mais disciplina ainda, né? Então ele não pode se envolver com nada que é animal. Sim. Mas mesmo assim, olha como é indigno, né? Mesmo fazendo tudo possível, ainda continua a dor. Então, o melhor possível mesmo é achar ele, ele achou a esposa dele, né? Que equilibra nos momentos que ele precisa. Se for ver, na verdade, até isso é igual nós falou, né? É o menos indigno, mais ainda indigno, né? Então. Você tem que encontrar uma pessoa para que você possa se manter equilibrado. Ou seja, parece uma troca. Né? Sim. Você é um ser de luz do caramba, você ainda tá obrigado a isso, sabe? A se comportar como um animal. É doideira. Eu gostei muito da frase que você falou, que nós somos julgados por algo que nos foi imposto. Muito interessante isso. Porque é totalmente verdade. Tipo, a gente está submetido a essa força e é impossível fugir dela. Tá programado no nosso DNA. E aí, tipo, quando a gente cede a isso, sem mínimo esforço para controlar, a gente é julgado, a gente tipo, nos polariza energeticamente de forma negativa e aí muita gente vai pro umbral por causa disso. Sim, é igual aquele exemplo que eu usei lá na palestra anterior que fala na idade acho que é dos 12, né, aos 24 anos, que é a parte pior, assim, na questão dos hormônios, né, e aí muitas vezes acontece de um adolescente, sem querer ali plasmar um obsessor nele. E aí, o que a espiritualidade fala, né? Que não, se tem um obsessor, é porque quem está sendo obsidiado que permitiu, né? Só que como que vai julgar, sabe? Como julgar a pessoa que está sendo obsidiada se ela está ali num corpo que está toda hora mandando um monte de hormônio, sabe? Sim. Mas realmente, é julgado, parece, à medida da força que a gente tem do nosso lado animal. Inclusive, eu acho que até uma falha da lei aí também, né? Porque a lei não pega, não pensa assim, né? A lei que foi colocada aqui tipo, fez, independente se for porque é imposto ou porque não. Não tem isso, não tem você olhar e falar, não, mas a situação dele ali era diferente, não, acontece pronto. E aí, tipo, a gente chega também a outro ponto, né? Porque assim, a gente sabe que controlar é possível, tipo, de certa forma, né? Controlar essa energia, assim como temos os monges aí que conseguem controlar essa energia, por mais que não seja fácil, por mais que ainda seja doloroso para eles conseguem controlar e conter e não ceder a esse lado animalizado. Mas aí, beleza, aí, tipo assim, nesse caso aí que você falou, o garoto lá, adolescente, que plasmou um obsessor sexual, porque ele cedeu muito aos impulsos. Aí você fala assim, não, beleza, tipo, ele está sendo julgado por algo que foi imposto nele. E aí o problema é que, tipo, as pessoas hoje em dia não têm nem condição de saber que elas podem controlar isso, sabe? Tipo, porque elas não têm ideia da questão da soberania sobre si.
né? Então, tipo, é muito, muito indigno mesmo, porque, tipo, a atual ignorância que as pessoas acham que algo vai vir para salvar elas, que tem alguma salvação aí à espera, elas entregam o destino delas para algo, que uma terceira pessoa, e não pensam sobre controlar suas próprias atitudes, né? Sim. Então, tipo, no atual estado de consciência da humanidade, é pior ainda, sabe? Esse julgamento, essa condenação sobre isso que foi imposto, sobre esses impulsos primitivos. Tem aquela frase que eles falam, Deus vai me dar força, que não faz muito sentido, né? De um certo ponto de vista até faz. Ou não? A centelha dá força para que nós consigamos vencer os nossos vícios ou isso é de nós mesmo? Acredito que exista sim um impulso divino em nós para superar esse lado. Tanto que Alci diz que Deus dá força para ele diariamente, para que ele possa resistir a esses obstáculos. Entendi. Mas você vê como que é muito mais, o buraco é muito mais fundo do que nós pensamos, porque além disso, de que a gente está nessas condições, a única coisa que a gente poderia realmente ter que tornaria a nossa existência aqui nos corpos humanos mais digna é realmente as filosofias, né? É o ato da gente pensar, a gente refletir, chegar em outras conclusões, né? De, às vezes, entender essas coisas, tentar controlar. Só que aí ainda tem todo o trabalho dos seres das trevas que estão realmente colaborando para que isso continue, sabe? E aí, olha que chato, sabe? Já faz mais de 2000 anos que o mestre veio e até agora a gente está preso nas filosofias. As pessoas de hoje ainda não têm condição de criar uma filosofia ou pensar sobre isso para ter soberania sobre si, sabe? Realmente, as pessoas de hoje não têm nem ideia da soberania sobre si. Só se rende aos impulsos. Então é muito pior, muito mais fundo. Mas é duas coisas também, né? Eu acho que assim, não dá pra nós jogar a culpa toda nisso aqui também, né? Eu acho que também é culpa das pessoas, porque sabendo, tipo assim, mesmo que nós falamos pra pessoa que é evangélica que ela vai pro inferno, ela não toma o máximo possível que ela pode pra... Porque igual nós tá falando, todo da dor, né? Todo mundo tem a dor, todos nós temos a dor. Se algum de nós consegue passar, significa que o outro também consegue. Mesmo que seja mais difícil para aquela pessoa, eu acho que tem como. Com certeza. Então eu vejo que falta esforço da humanidade também, né? Mesmo que tá dentro dessa situação, tem como sair, por mais que seja bem doloroso. Mas pensa, de onde que vem esse esforço? De onde que vem o nosso esforço em tentar ser soberano sobre si? Da filosofia, Vem da filosofia. Não, exatamente concordo. isso que eu ia falar agora. Porque, tipo, o que torna mais difícil ou menos difícil? Tipo, para Gandhi foi totalmente possível ele libertar 300 milhões de pessoas. Tipo, ele não provavelmente em nenhum momento ele duvidou que ele conseguiria libertar. Para ele foi uma tarefa fácil. Por mais que tenha levado um bom tempo, ele conseguiu. Então eu acho que, tipo, o difícil ou fácil é de acordo com o que fundamenta aquela ação. Então, tipo, se o fundamento for forte o suficiente, a pessoa consegue vencer, consegue resistir. Então acho que é por isso que é importante a conscientização das pessoas, tipo, elas entenderem o plano espiritual, o que está além da matéria, para que exista um fundamento por trás das ações, tipo, desse controle, dessa necessidade de controlar si próprio dos impulsos primitivos, né? É o que você falou, tá por trás da filosofia. Qual é a filosofia de vida que a pessoa tem? Isso aí que vai tornar as coisas fáceis ou difíceis. Porque se a pessoa não tem uma filosofia nenhuma, sabe, que faz com que ela tente ser soberana sobre si, pra ela é muito fácil manter ali e ela nem sabe que ela tá errada, sabe? Isso que é o mais difícil. Então, igual, por exemplo, a prostituta, né? Não vou julgar ela. Mas o ato de que a maioria delas sabem que a maioria dos homens que aceitam os serviços delas são casados. E como que elas aceitam isso simplesmente assim, sabe? Você nem passar na cabeça dela um pensamento de culpa. Então eu acho que nós temos que criar em nós uma filosofia que pensa assim, ó, traição é errado porque espiritualmente, se nós parar para pensar, nós vamos precisar de ajuda de monges e seres de luz. E se eles nos traíssem, entendeu? Não só a questão de trair sexualmente, mas a traição. A traição. A fidelidade, a confiança, sabe? A traição, ela tá embasada na mentira, né? Então. Você tá mentindo com uma pessoa. Sim, exatamente. Tá mostrando uma coisa, mas por trás você tá fazendo outra. Até porque, eu amo aquela pessoa, nós conta tudo um pro outro. Aí pronto, aí você vai lá e tá com a prostituta, você não vai contar mais pra pessoa, ou seja, então. já tem uma coisa errada aí. Sim. E nós parte do princípio para tomar essas atitudes de que ninguém tá vendo. É ridículo. É muito ridículo. Não tem como. Quando, na verdade, a pessoa mais importante está vendo, que é você mesmo, né? A sua própria consciência. Exatamente. Eu lembro que eu ficava pensando nisso, porque a pessoa que trai,
será que ela tá traindo porque a pessoa com quem ela tá casada não tá tendo, sei lá, não tá amando ela o suficiente ao ponto de conseguir satisfazer ela? Não, a pergunta certa é quem que tá errada, né? A pessoa que não tá satisfazendo a outra o suficiente ao ponto dela conseguir manter equilibrada, ou a pessoa que não conseguiu segurar seus impulsos, sabe? E tá tendo que trair, né? Se for pensar por esse lado, eu acho que o mais digno mesmo é a pessoa que consegue ser soberana sobre si, minimamente, sabe? Pra não simplesmente sair transando todo mundo pra satisfazer a necessidade. Sim. Né? Não, acredito que não tem nada a ver com a outra pessoa, que É isso. cometeu a ação que tá errada. Igual, tipo assim, eu tava falando aqui, em um trecho aí veio essa reflexão. Às vezes as pessoas falam assim, o meu marido, tipo, um exemplo, meu marido não tá mais fazendo sexo comigo. Será que ele não me ama mais? Tipo, o que tem a ver? É meu, né? Sabe? Isso Tipo, aqui mas não tem nada a ver, né? tipo, porque não tem nada a ver, tipo, o amor com o sexo. Então as pessoas começaram a correlacionar isso, meu marido me traiu, tipo, será que ele não me ama? Eu acho que só na questão que a gente pode falar que sim, que é isso sim, é porque, tipo, se a gente entende que amor é cuidado, né, cuidar um do outro, e a gente entende que a pessoa tá ali sim na situação de estar num corpo que tem as necessidades, eu acho que quando você ama a pessoa e você se preocupa com ela, você aceita satisfazer ela justamente para manter ela equilibrada, por amar. Não, então, é isso aí, Denis. Só que, tipo assim, o seu, você falou, não tá. Eu acho que o Denis tá mais certo. Tipo assim, tem a ver, sim, com o fato da outra pessoa não fazer isso, que é o amor também, sabe? Sacrificar só, que não justifica a traição, justifica o término, que é uma coisa digna. Não, mas por exemplo, quando a pessoa fala assim, tipo, meu marido não tá mais fazendo sexo comigo, tipo, isso não significa que ele deixou de amar. Não, não é. Sabe? E às vezes as pessoas correlacionam uma coisa com a outra, sabe? Tipo, hoje o sexo também, o amor que as pessoas criaram na ideia delas, está muito vinculado com a questão sexual. Então, quando você é uma pessoa, você tem que fazer sexo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tipo, pode acontecer de um casal se amar, mas tipo, eles não têm tipo, interesse sexual um pelo outro. Não, mas então, na verdade tem a ver com o sacrifício. Porque se um sabe que o outro tem a necessidade, por mais que ele não quer, ele tem que abrir mão, né? Sim, obviamente. Mas pode acontecer, tipo, de um casal se amar, mas não Sim, eu concordo. Mas aquilo da compatibilidade, né? Você tá com a pessoa porque vocês realmente são compatíveis um com o outro, né? Os dois. Porque se você for ver, é muito chato, né? O ato de você, eu amo essa pessoa, só que eu não gosto muito da coisa sexual, só que eu tenho que me sacrificar, né? Pra satisfazê-la. Porque se você encontra uma pessoa que já é compatível com você, não se torna um sacrifício, né? Não, os dois gostam. Realmente. Por isso que você fala pra achar alguém com a mesma loucura. Porque no fim é uma loucura, né? Se você é um viciado. Mas exatamente. A melhor coisa. E. Tipo. Quer falar? Perdi. Sai daí. Não, eu ia falar algo parecido com o que você estava falando aí. Enfim. Bom, alguém quer falar uma coisa da saúde também? Eu ia falar alguma coisa também, esqueci. A questão da saúde eu acho muito parecido com todas as questões da necessidade, né? Que realmente, se for ver, também tem nada de digno. Que a gente realmente usa o maior dos nossos esforços para manter a saúde o máximo possível, mas não tem como fugir, né? Chega uma hora que realmente o corpo acaba. Então, realmente, como pode falar que isso é digno, sabe? A gente realmente sente dor. E a gente, independente do que fizer, alguma hora a gente vai desencarnar com dor, né? Aí o dar para receber não se aplica. Você vê que a pessoa faz tudo a vida inteira, no final sofre pra caramba. Na matéria não se aplica, né? Mas não tem, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem disso é o Chico Xavier, né? Morreu com todas as doenças possíveis. O Osho também. O Osho, né? Então, Jesus, né? Mas Jesus também foi de carne natural. Carne natural. Mas então, tipo, pensando nisso, o que Yogananda fez de certa forma não foi tão errado, então. Por exemplo, não tem muita coisa dele. Que ele tipo, causou o próprio desencarne, né? Tipo, foi aquilo lá, tipo, de você morrer por vontade própria. Ele entrou em meditação. Entra em meditação, se prepara lá e você mesmo desencarna. É como se fosse um suicídio. Mas não é considerado suicídio, né? Tipo, mas... se for ver, ele só quis sair da vida da forma mais digna possível, né? Mas não sei se eu concordo na questão de que eu acho que
mesmo sendo indigno, acho que a gente tem sim que aproveitar o máximo de tempo que a gente está aqui, justamente para levar a reflexão, né? É lógico que o Yogananda fez um trabalho... Ah, mas e se você feito, chega naqueles pontos que você tá doente e não aguenta mais nada, sabe? Então, Tipo Alzheimer, não então. sabe nem que tá vivo mais. Não, isso que é questão, tipo, sabe, é se torna improdutivo, sabe, estar aqui, porque a gente tem que estar aqui, claro que às vezes tem a questão do karma, né, de você estar pagando os débitos, mas, e às vezes quando a pessoa, tipo, tem que progredir, tem que evoluir, tem que refletir para aprender algo, aí ela chega num estado de mentalidade que ela não consegue nem mais refletir, que vai adiantar ela continuar aqui, É verdade. sabe? E, então, tipo, acaba se tornando indigno, sabe? Então seria muito mais produtivo a pessoa ela causar o desencarne, igual o Yogananda fez, por exemplo, ir pra lá, reprogramar outra nova encarnação. Ele já voltar pra cá. estava ruim, não sei como Não, foi. ele tava bem de saúde, aparentemente, pelo que eu sei. Ô, gente, mas até essa questão do karma, né, dizer que não é muito digna, né? Porque, por exemplo, né, um exemplo mais próximo meu, uma pessoa é prostituta várias vidas, viciada em cigarro, viciada em bebida. Aí na próxima vida ela nasce com lúpus, que é um problema no sangue que o próprio corpo se ataca. Sabe, aí a pessoa vive a vida inteira até entender, muitas não entendem, tá? Porque eu vejo grupos de pessoas que têm lúpus, nem entende o porquê, vive a vida inteira sem nem saber o porquê que tá com isso, sabe? Não é mais fácil existir, tipo, uma coisa, vamos pensar que é nós que estamos criando, não faz mais sentido nós pensar, pessoa, sei lá, algum jeito para ela aprender de verdade o que está acontecendo? Uhum. Então, não faz sentido, até porque eu lembro que eu fiquei usando o exemplo do... Eu até conversei com você, né, Valdir, nós estávamos falando disso naquele dia que eu te liguei, sobre, nós estávamos falando daquele avião lá que caiu esses dias, morreu muita gente, né? Pelo que parece não tinha ninguém pagando karma ali, mas e se tivesse, sabe? O que a pessoa aprendeu com isso? A pessoa fez um monte de coisa ruim e agora caiu para um avião, o que ela aprendeu, sabe? Vê isso foi de produtivo para essa pessoa. 30 segundos de medo. 30 segundos de medo. Exatamente, alguns karmas não fazem o mínimo sentido. Aí nós vemos que é aquela questão que eles falam, né, de energia acumulada, energia acumulada. É a única coisa que faz um pouco mais de sentido, né? Porque aí o karma não era na intenção dele aprender, era o karma no sentido de causa, né, de consequência. Só gastar uma energia, né? Consequência, tipo, é igual você andando na contramão vai bater. Não é pra aprender alguma coisa, porque você tá andando na contramão. Sim. Mas aí, sei lá, tipo, as coisas perdem um pouco do propósito, né? Tipo, só vai quitar o débito, mas e aí, tipo, qual que é o aprendizado que ela vai ter com isso? Porque não tem propósito se não tiver aprendizado. Sabe, tipo, a pessoa matou outro. Aí, tipo, tá bom, qual que vai ser o pagamento dela? Vai ser ela ser morta também. E aí, tipo, o que ela vai perder com isso, sabe? Mas tipo, e se o propósito, na verdade, não for o aprendizado em si? Porque, por exemplo, acontece muito de espíritos que já são elevadíssimos, que acho que talvez assim, nem precisava mais desencarnar, só que só por alguma coisinha assim que eles queriam melhorar ainda, eles pegam e encarnam. E aí, sei lá, nasce e vira um morador de rua, né, um mendigo. Sabe, isso aconteceu muito, o Chico Xavier, viu? Muito, tem umas histórias que ele viu um morador de rua, assim, e aí quando perguntaram pra ele, mas por que ele tá passando por aquilo, qual que é o karma dele? Aí ele fala, não, ele só tá ali porque ele tá limpando, ele já é um espírito elevadíssimo, sabe? Ele só tá realmente limpando aquela energia ruim que sobrou. Sabe, e se foi esse o propósito do karma? Não necessariamente ser uma lição, né? Até porque esse espírito já era elevado. Não, então, mas aí se aplica, faz sentido. Aí sim, nesse sentido sim, mas se a gente considerar a humanidade, 99% aí não é. Já nesse caso. Tem umas coisas muito feias. Tem muita gente que precisa evoluir de fato ainda muito. Então, aí não se aplicaria. E para a criação ser consertada, as pessoas precisam evoluir. Sim. Precisam corrigir seus DNAs, precisam corrigir a forma de pensar, a forma Que de estranho. sentir. Se parar pra pensar no karma de morrer, assassinado, não paga karma nenhum, porque tipo, a energia tá acumulada ali. Por que na hora que você toma um tiro, a energia tipo sumiu? Não faz sentido. No caso do mendigo faz, tipo, ele tá vivendo, então como ele tá agora pensando, ele já aprendeu, então ele tá numa energia boa, enquanto ele tá vivo, a energia tá sendo tipo expulsa dele, tá? Dá pra imaginar assim. Agora e quem tomou um tiro? Talvez seja a sensação do medo, na hora que se percebe assim, tipo, eita, levei um tiro, sabe? Talvez a sensação de medo, de desespero, talvez essa sensação. O medo gera mais energia. Gera mais ruim, né? Não faz sentido não. Então, aí tipo, eu acho que entra duas situações, né? A pessoa foi morta, ela matou, aí então ela precisa ser morta por alguém para pagar por aquilo. Aí vem a questão, tipo assim, quando ela for morta, ela vai perdoar a pessoa que matou ela,
ou ela vai ficar com ressentimento, com raiva e vai querer voltar pra matar a pessoa também. Verdade, senão não limpa nada, Entendeu? né? Porque senão não vai mudar nada, só vai gerar uma bola de neve. E é o que tem acontecido. Então, tipo, talvez se ela perdoar, aí beleza, tipo, meio que aniquilou aquela energia e tá tudo certo, ela se pagou do karma. Mas normalmente não é isso que acontece. A pessoa volta com raiva, com um sentimento de vingança e quer matar o outro também. Verdade. E se fosse assim, não é um karma, ia ser um castigo, né? É. Tipo, tem que ter alguém julgando, tipo, ela vai ter que passar por isso, por isso. Não a questão da energia em si que se arruma sozinha, mas que tem alguém julgando. Verdade. Interessante. Tipo, ó, vamos segurar essa energia nessa pessoa até ela passar por isso. Depois que ela passar, aí nós solta. Tipo, deve ter algum mecanismo pra isso, entendeu? Então, é aquele negócio lá que o Maurício tá falando de... Como que é? Ai, caramba. Tem uma questão na neurologia que fala sobre isso, tipo, que a gente tem dois sentidos de impulso, né? O impulso que o cérebro manda pro corpo e o impulso que o corpo manda pro cérebro. Ou seja, do interior pro exterior e do exterior pro interior. Então, tipo, quando a pessoa mata alguém, ela tá criando um impulso, um sentimento ruim, ela tá criando como se fosse uma energia que ficasse em potencial, tipo, uma energia não resolvida, né? Sabe, em tensão. E aí quando ela é morta por outra pessoa, é como se essa energia se dissipasse, sabe? Mas aí tem a questão dela, tipo, ficar com ressentimento, aí cria de novo o bagulho. Sim. Se for ver, é tudo questão da consciência mesmo, né? Faz sentido. É igual aquela história, né, que eles falam da Bíblia lá, que Elias primeiro matou um monte de profeta de Baal, né? Mandou todos eles se enforcar. E aí, naquela questão, você lembra da história, né? Que ele falou, se o Deus é verdadeiro, prova aí. Aí eles ficaram fazendo uma guerrinha lá e no fim o Javé ganhou. Aí todos os outros teve que se matar. Quando ele voltou em João Batista, pra cumprir o karma dele, veio uma princesa quando ele estava preso e falou que queria a cabeça dele. E aí pediu, foi decapitado também. Mesmo. Aí você pensa, tipo, não faz no máximo sentido, sabe? Ele já tinha entendido, ele já era João Batista, sabe? Ele era bom pra caramba. E tinha que tirar essa energia em potencial. Aquele era Elias. Cai naquele exemplo que a gente, foi onde a gente aprendeu, o exemplo do vaso chinês. E não importa, você vai na casa do cara rico, aí você quebra o vaso chinês dele sem querer. Você tem que pagar e pronto. Por mais que você já pediu perdão, já percebeu que foi errado. Mas realmente é uma coisa que se torna tão difícil de julgar, sabe? Porque como que a gente pode olhar pra alguém hoje sofrendo alguma coisa e falar, não, é porque ele tá pagando um karma de uma coisa que ele fez lá quando ele tava em capela, sabe? Tipo, E nós temos por obrigação ajudar ao máximo. Cada minuto que nós conseguir diminuir do karma daquela pessoa já é digno pra nós. Nós temos um galardão nisso. ou seja, se torna digno a gente diminuir o karma da pessoa, parece que a lei do karma mesmo tá meio errada também. Faz sentido, né? Porque se é o karma, não deveria a gente ter que diminuir o karma, né? É uma coisa que você paga e pronto, mas não. Então, por exemplo, tipo, a pessoa cometeu uma atitude negativa nas vidas passadas. Aí, para que ela sane aquilo ali, ela precisa se arrepender, precisa aprender com aquela atitude. E aí, por exemplo, ela já aprendeu e mesmo assim ela vai ter que pagar. Sabe, tipo, acho que tem muitas situações que acontecem isso. A pessoa já evoluiu, ela já melhorou, ela já não faria mais aquilo que ela fez no passado. E aí, mesmo assim, ela ainda tem que pagar por aquilo. Será que acontece isso? Eu acho que nesses casos da pessoa que conseguiu já evoluir e ainda tem isso pra pagar, eu acho que no fim ela faz por escolha própria, sabe? É o exemplo do espírito que já tá lá, só que ele mesmo decide, não, eu vou voltar nessa vida. Mas tá certo, acho que nós não temos que nem pensar assim, eu acho. Não, também acho que não. Tipo, se condenar, sabe? Então seria errado. Tipo, É igual... então, isso daí, tipo, então, a pessoa eu- se condenando. Mas não sei se é uma se condenar. É que eu estou usando o exemplo de uma pessoa que já desencarnou e já é um espírito elevado. E aí decide voltar para limpar alguma coisa. Não é se condenar, sabe? Não sei. Ela tá vendo ali alguma... Se for ver isso que... É porque a gente vai começar a entrar nos assuntos que a gente ainda não ensinou, né? Para ir pro YouTube a palestra. Mas pelo que a gente sabe, quando o espírito decide se introjenar num corpo, ele já decide fazer isso pegando uma parte, uma molécula de si, só que já uma parte ruim, com o objetivo de se melhorar. Então, se for ver, não tá se julgando, ele tá se criticando ali, ele tá realmente só se limpando, sabe? Não, eu sei que tem, tipo, muitos casos que as pessoas permanecem nas trevas por muito tempo por
questão de se culpar, sabe? A pessoa não compreende que ela estava num momento em que a consciência dela não estava preparada e aí ela fica se culpando, sabe? Por muito tempo, eternamente, fica naquele ciclo lá, naquele looping. Então, tipo assim, de certa forma esse negócio aí, da pessoa querer passar pro negócio é como se ela estivesse se culpando, sabe? E aí ela tem que ficar passando, tem que ficar sofrendo por milênios e milênios porque ela se culpa. O drama todo tá ali quando o espírito decide só se limpar de uma coisa, só que aí quando cai aqui se suja mais ainda, né? E se parar pra pensar, é justo mesmo, porque tipo, a pessoa fez, tem que pagar, porque é igual aquela situação que eu não conseguia entender quando era evangélico. Tipo assim, a pessoa, na ideia dos evangélicos, se você batizou e foi fiel até o fim, você vai pra igreja, vai pro céu, quer dizer. Aí as pessoas eu ficava pensando, não é melhor eu aproveitar toda a minha juventude, então fazer tudo de errado e batizar lá velhinho, e aí eu vou pro céu do mesmo jeito? Aí isso que não faz muito sentido, sabe? Tipo, independente da hora que você batizou ali, você vai pro mesmo lugar? Acho que não. Da mesma questão do karma, se você matou 100 pessoas, você tem que passar pela mesma situação do que alguém que não matou. Não pode ser a mesma coisa do que alguém que aprendeu, mas matou só um, entendeu? Eu achei. Porque não é justo. Mas não é justo segundo o quê? Segundo o julgamento de quem? Entendeu? Porque, tipo, se ela perdeu e não faria mais de jeito nenhum, e, tipo, assim, o pensamento dela não foi, eu vou matar um monte de gente e depois eu vou me arrepender, que vai dar mesmo. Porque não foi um sentimento sincero, entende? Mas e se fosse julgamento em relação às pessoas que morreu? Porque, tipo assim, 100 pessoas tiveram evolução atrapalhada pra caramba, sabe? Porque foram mortas. Se essa pessoa evolui e fala, eu me arrependi, pronto. E as outras 100 pessoas que estão mortas lá no umbral até hoje por causa desse assassinato? Elas vão começar a perseguir ele que nem louco. Mas aí se ele evoluiu, essas pessoas não vão conseguir atingir ele, de certa forma, né? Não se ele tiver encarnado. Se ele tiver encarnado, ele não consegue. Aí vai ter que ser forte pra conseguir passar. Por mais que ele vai ser atormentado, mas... Essa tormenta. Mas será que seria justo ele morrer 100 vezes por cada pessoa? Ou tipo, ter que passar por sofrimento de 100 pessoas, de 100 mortes? Que droga, né? Aí não é questão de lei nem nada, você vê que é simplesmente livre-arbítrio. Porque é igual quando o Divaldo Franco estava vivo e o cara ia lá ficar mexendo no saco. Divaldo Franco não tá mais vivo. Tá vivo. Quando ele falou que, é verdade, tá vivo, esquisito. Ele falou que aquele espírito lá perseguia ele, foi de uma guerra há muitos anos atrás que tinha matado ele. O cabeça de ferro lá? Máscara de ferro? Caramba. Aí quando ele. Foi a história do bebê lá? Que ele, tipo, meio que salvou a mãe dele? Isso. Caramba, que da hora. Então eu acho que se a pessoa mantém uma vibração muito baixa sobre você, você é afetado por essa energia. Aí você não consegue subir tanto até dissipar aqui. Mas também, se for ver, realmente, parece que o que mostra que a gente realmente é de luz é o que a gente está fazendo, sabe? Então, se for parar para pensar, será que realmente que seria... Eu não sei qual que é a palavra, porque realmente não tem... igual você falou, né? Justo, mas quem tá decidindo que é justo, né? Sim. Mas, tipo, para pra pensar, o cara matou 100 pessoas, aí ele desencarnou, aí pronto, só porque ele entendeu que estava errado, ele vai já ir pra luz, sabe? Realmente, entrelaçamento quântico. Entrelaçamento quântico, esqueci disso. Se ele matou as 100 pessoas, ele criou uma nova conexão com aquela pessoa que tem que ser resolvida. Lembra do reconciliável com todas as coisas do céu e da terra? Acho que não tem como ele ir pra algum lugar alto, mesmo que ele se perdoou. Não, mas aí, tipo, se você perdoar ele ou não, isso aí não é responsabilidade dele. Ele se perdoou, mas... ele teria que pedir perdão, né? Primeiro. Não, sim, mas aí se as pessoas não perdoar, não cabe a ele. Entende? Que coisa, é verdade. Né? Tipo, ele tem que se perdoar a si mesmo e pedir perdão para as pessoas. Agora, tipo, se às vezes eu não perdoo a ele, que culpa ele tem? Eu acho que aí a alta espiritualidade julga se ele vai ter que pagar ou não. Eu acho que alguém julga. Eu acho que não. Eu acho que a única coisa que julga quando se a pessoa vai acender em luz e tudo, não é o que a pessoa acredita, mas é o que ela tá fazendo, sabe? Porque de que adiantaria? A pessoa viveu lá todas as vidas matando todo mundo, agora que desencarnou e viu que estava errado, vai acender em luz só porque entendeu, sabe? Cadê os méritos? Cadê as obras dela pra ela poder Então, é isso que eu acender? tô falando.
Mas aí você vê que por vibração eu acho que faria sentido ela subir. Mas alguém, tipo, a alta espiritualidade bloqueia isso. Fala que não. É, Porque eu lembro talvez seja designado para ela trabalhos para que ela possa ir dissipando aquela energia, né? que eu li em algum lugar. Você matou 100 pessoas, agora você vai ter que salvar 100 pessoas, dá seu jeito aí. Que eu lembro que, tipo, em algum lugar eles falou que é concedido o direito da pessoa obsediar. Em alguns casos, entendeu? Nossa. É por direito, às vezes não. Então, sabe, deve ser aplicável nisso aí. Entendi. Faz sentido. Porque se parar pra pensar, eles têm os nossos guias, os nossos protetores, né? Eles estão protegendo, então eles teriam que dar um espaço para ser obsediado, eu acho. É que tem certos casos que eles não conseguem nem proteger a pessoa, né? Se ela não tiver uma vibração boa. É impossível eles interromper o processo obsessivo. Se a pessoa não estiver bem equilibrada, energizada. É mesmo, né? Porque fica a pergunta, né? Como que mesmo o Divaldo Fran tinha lá a guia dele, que é até famosa a guia dele. A guia dele é quase mais famosa que ele. De Angeles. E mesmo assim ele tinha um obsessor, né? Então, realmente parece que alguém deixou, né? Porque não é possível. Então. Eu acho que era para que acontecesse de fato, né? Tipo, o desenlace daquela situação. Tipo, igual ontem, né? Na situação que aconteceu. E se aquela situação foi causada para que o espírito que estava lá fosse liberto? Sim. Exatamente. É verdade. Igual Igual para ele, justamente. Deixou, né? né? Igual o Conto falava também, que as famílias geralmente são isso, né? Espíritos afins que teriam brigas ou amores, que são sempre colocados um de volta do lado do outro para se reconciliar. Então, acho que é a roda de Sansara, né? Eu acho que não tem como escapar da roda de Sansara sem se reconciliar e sem ter paz com todo mundo, eu acho, não sei. Igual você falou, né? Reconcilia-te com todas as coisas dos céus e da terra. Somente quando reconciliar-te com todas as coisas poderá alcançar a salvação. A salvação, no caso, não é o perdão de Deus, né? Mas assim a ascensão em luz. E eu acho que seria um pouco injusto também da nossa parte. Tipo assim, nós matou alguém e agora nós acendeu em luz. Nós pede perdão e tipo, já pedi perdão. O problema é dele agora. Acho que não dá pra fazer isso. Acho que nós faríamos de tudo possível pra tentar dar paz pra aquela pessoa. Não, com certeza. É aquela coisa, tipo assim, a pessoa que ela se elevou, mesmo que ela tenha feito muito mal, ela vai querer de alguma forma, ela vai, tipo, se ela se elevou mesmo, ela vai fazer algum bem que vai fazer ela dissipar aquela energia que ela criou. Até porque se for ver, não é um bem, né? Tipo, nossa, eu fiz mal pra aquela pessoa, mas agora ela que se dane, eu já perdoei. O velho egoísmo. Não faz sentido. Você pensa que você matou a pessoa, um simples pedido de desculpa vai fazer ele ficar calmo. Até é burrice da nossa parte pensar assim. E aí, tipo, entra até um negócio que o Hélio falava também, que tipo assim, as pessoas quando elas fazem mal, ele fala assim que o todo é tão bondoso que as pessoas pagam muito menos do que o que elas de fato fizeram, né? E aí, tipo, faz sentido se você vê de acordo lá com a ministração do Filho Eterno, lá do livro de Lancha, que ele fala que o Filho Eterno ministra misericórdia. O que é misericórdia? Tipo, você compreender a situação que a pessoa tá, que ocasionou que ela cometesse tal erro. Então, tipo, é como se você, assim, amenizasse aquele problema, aquela ação negativa que ela fez. E de fato, tipo, se a gente vê que meio que acontece isso, né? Tipo, quando as pessoas cometem um erro, tipo, geralmente elas não pagam com tudo que elas fizeram, todo o mal que ela fez, né? É igual o João Batista, perdeu a cabeça uma vez. Precisa de mais 99. Sim. Faz sentido. Quem foi também que fez e pagou foi Paulo. Paulo pagou do que ele fez na própria vida, né? Deixa eu lembrar o que era, tipo... Ele matou bastante, ele perseguia quem era seguidor de Cristo, né? E aí depois morreu decapitado também. Foi? Ou foi na cruz de ponta-cabeça? Não, esse daí foi acho que André, né? O André foi na cruz em X. É verdade. Uma sorte doida também. Ia falar mais alguma coisa? Não, você vai lembrar esse de Paulo, mas eu não lembro não. Paulo foi alguém em outra vida, eu não lembro quem foi. Tu não faço ideia. Bom, Paulo foi Martim Lutero.
Sério? Nossa! Você vê como que ele é relacionado à guerra, né? Os espíritos sempre mantêm a sua individualidade, né? É muito legal isso. Que criou o protestantismo, né? Ele lutou contra as próprias ideias da igreja dele mesmo, muito legal. Nossa, que doideira. Que doido. Caramba, ele mesmo veio pra tentar limpar uma coisa que ele fez. Podia vir de novo depois, mais uma vez. Ele criou um negócio pior ainda. Ai, velho, que difícil, pô. A gente precisa de uma palestra, uma versão mais histórica, né? Pra contar essas verdade. histórias. Mas eu acho que não foi ele que criou mais errado ainda, velho. As duas vezes você vê que misturaram as ideias, né? Mas quando ele veio e criou aquelas 88 reformas lá, era muito incrível, velho. Ele pegou a igreja, né, que ele era padre, aí ele começou a pregar vários panfletos assim, mostrando os erros da Bíblia, tipo, acho que era 88. Tipo, erros muito óbvios, sabe? Quem sabia ler percebia, tipo, nossa, verdade, por que eu tô fazendo isso? Aí começou tudo isso. Cara do cara, né? Caramba. Mesma força de vontade, né? Mesma coragem, né? Porque de novo foi perseguido. Mesma situação. É tipo, mas foi ele que começou a tipo, tornar literal as coisas, porque a igreja evangélica eles levam muito mais ao pé da letra, né? Tipo, eles não fazem interpretação, né? Da Bíblia. Tipo, eles levam mais literalmente o que está escrito. Depende. Faz interpretação quando vai confirmar o vejo de confirmação deles, né? Não, mas depende, Denis. Isso daí é só na congregação. Tanto que eu tava conversando com o Fabrício, acredita? Ele veio me chamar pra ver o que eu acredito. Que ele tá parando de acreditar na congregação. Aí ele falou que a congregação é uma das poucas igrejas que é vista até como seita, por causa que eles não pegam o que está escrito na Bíblia e lê, como se já tivesse revelado. Eles lêem um pedaço e esperam que Deus revele mais alguma coisa, entendeu? Agora, Batista, as outras não, elas acreditam que a palavra já foi revelada, já está escrito. Literal mesmo. É, literal. Por isso que eles têm estudo tudo, né, sobre a Bíblia. Na nossa, na congregação já não era assim, né? Sim. Aí o Fabrício... Esqueci que eu vou mandar o vídeo do YouTube. Deixa quieto. É verdade. Estou bom. Mas e tipo, você pode ler qualquer coisa e colocar sua interpretação, né? Interpretar da sua forma, qualquer coisa da Bíblia. Então. Mas pelo jeito essas daí é mais difícil ainda, né? Porque agora o que está escrito é no pé da letra. Não dá pra nem mudar ali. É. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi. Bom, conclusão, né? Minha conclusão é de que realmente o nosso mérito é medido pelo tamanho da força que a gente tem de controlar nosso lado animal e que o amor não se resume em nenhuma ação que a gente toma para satisfazer a necessidade humana. E outra conclusão é que o mais digno é fazer sexo com amor mesmo. Mesmo que não torna digno, só é o mais digno possível. Sim. Torna menos sujo do que era pra ser, né? Do que era. Né? Verdade. Eu também cheguei a essa conclusão. Tipo, o amor não tem nada a ver com as nossas ações humanas. É óbvio que quando a gente é amoroso vai reverberar nas nossas ações. A gente vai expressar isso através das nossas ações. Mas não significa que, tipo, você amar a pessoa, significa que você vai ter uma obrigação de fazer algo. Sim. Outra conclusão é que a traição não é legal porque quebra alguns princípios espirituais, né? Sim. E atrapalha até na nossa evolução, nas questões de manter disciplina, manter lealdade, essas coisas, né? E nós vemos que esses preceitos já foram passados há muitos anos, né? Tipo, já de Sócrates. Ele já falava como é que ele falava? Das virtudes, né? Que entrava nessas coisas. Esses adjetivos que eles falavam. Se você for ver tudo que concerne ao âmbito humano, a disciplina se refere a tudo, né? Tipo, a disciplina resolve todas as questões. Porque tudo aquilo que o ser humano foi imposto a ele, igual a gente estava falando, né? Tipo, somos julgados por algo que nos foi imposto. Mas através da disciplina a gente consegue sobrepujar essas imposições. Então a disciplina, ela meio que dissipa tudo isso. Por isso que as 10 regras da ordem Por isso que é tão forte, disciplina. Mas o problema é que a disciplina pode ser usada por ruim também, né? Por exemplo, o Hitler era uma pessoa extremamente disciplinada, né? Sim, mas ele teve bons resultados, de certa forma. Tipo, ele conseguiu ter muitos resultados. Sim. Mas se a disciplina for aplicada para algo bom, né? No nosso caso, que nós estamos
Vai muito da intenção, né? luminosa. Então a disciplina, principalmente para sobrepujar esses impulsos animalizados, nos controlar emocionalmente, então a disciplina vai servir nesse sentido. Engraçado, né? Tipo, o Hitler, por exemplo, o Hitler ele era disciplinado em certas coisas, mas não em outras. Se ele fosse realmente disciplinado em tudo, ele não teria feito o que ele fez. Tipo, eu vou me disciplinar para não fazer o mal. Tipo, a disciplina se refere a isso também, né? Porque, tipo, esse impulso de fazer o mal dele, vem da onde? Veio do quê? Do impulso egoísta. Então, se ele cedeu a isso, significa que ele não foi disciplinado. Ah, tá, entendi. Entendeu? Eles foram disciplinados com o viés de confirmação dele, né? Que ele tinha que fazer, mas na questão de realmente não se render, realmente. Sim. Porque a disciplina, aparentemente, é você ir contra o seu ego. Uhum. Né? Você ser forte o suficiente para não ceder aos Então, impulsos eles falam que egoístas. quando você faz uma coisa porque você gosta, você fica num crescimento assim, né? Uma linha assim, ó. Uma hora você faz uma coisa que você está inspirado, outra hora não está inspirado, outra hora está inspirado, outra não está. A disciplina é uma linha reta, né? Sim. De crescimento, né? Mas ela não para de crescer. Sim. Não tem isso de, eu não gosto, eu gosto. Mesmo quando você tá fora da zona de conforto, você faz, né? Sim. Bom, acho que é isso, gente. Palestra de hoje. Muito boa conversa. Vamos para o agradecimento ou para de gravar? A gente gravou a oração inicial? Sim, Gravou, né? Então vamos fazer o agradecimento. Mas bem que porque a oração não vai pro YouTube. Pode ser que faz. Ah, não, põe sim. Pode colocar, Legal. não tem problema. Pode colocar a oração sim. Bom, então antes de começar a oração, ele queria agradecer pela palestra. Foi muito boa, ele realmente trouxe uns pontos de vista bem mais profundos, né? Coisas que eu também não tinha pensado ainda. Fui para pensar agora, é realmente verdade. Eu acho que você conseguiu sintetizar uma informação condensada, todas aquelas ideias que a gente veio debatendo essas semanas passadas, estavam ideias bagunçadas e muito questionamentos em uma palestra de 30, 40 minutos aí e trouxe conclusões extremamente interessantes. Obrigado, gente. Eu acho que eu não tenho mérito nenhum, porque, sinceramente, o que eu fiz foi ficar essa semana inteira, tipo, na hora de dormir, eu fazia uma meditação e ficava pensando e seguindo a mesma linha de raciocínio, mantendo o raciocínio do dia anterior. Até que chegou hoje de manhã e eu fiz mais uma meditação e comecei a organizar, sabe? E, ponto, eu faço desse jeito, né? Acho que fica mais fácil pra mim. Sim. E fui colocando na ordem, aí saiu isso. Então eu não sinto que veio de mim, sabe? Eu sinto que era com vários insights, assim, sabe? Em seguidas, vários. Até chegar nisso. Então eu acredito e agradeço a vocês por ouvir, de cabeça aberta, e aos mestres que provavelmente deram esses insights e fizeram isso acontecer. Mas você tem todo o mérito, porque você se abriu, se tornou receptivo para receber essas informações. Então, obrigado. Vou fazer um agradecimento. Aquilo né, quem busca, acha, né? Agradecemos a todos os mestres espirituais que aqui estiveram nos auxiliando. Agradecemos a todos os protetores, agradecemos a proteção direta de nosso Senhor Jesus Cristo e todos os mestres da Ordem da Cruz e do Triângulo, para que assim consigamos aos poucos nos aproximar cada vez mais dos mestres, de Jesus e de Deus Pai Amantíssimo. Amém. 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 É isso aí, gente. Muito bom. Um abraço pra você. Um abraço. Obrigado.